programa Caminho da Universidade tem a satisfação, o prazer, a alegria de trazer para um bate-papo uma entrevista que vai se tornar inolvidável na tua vida. Eu vou conversar com o confrade, acadêmico da Academia de Letras Vale do Iguaçu, o doutor João Darcy Rogério. Ele vai falar da sua trajetória como pessoa, como profissional, como uma pessoa voltada à espiritualidade. Meu caro doutor João Darcy, nosso acadêmico, confrade da Alve, é um prazer enorme, uma satisfação receber o senhor no programa Caminho da Universidade, da TV 1000, que é afiliada à TV Cultura do Brasil. Seja muito bem-vindo, doutor João Darcy Rogério. Olá, professor Vitiuk, meu confrade da Academia de Letras do Vale do Iguaçu. Quero dizer da satisfação de recebê-lo, gerando esta oportunidade tão feliz de, através da TV Cultura, transmitir uma saudação às famílias e à sociedade das cidades irmãs de Porto União e União da Vitória. Estimada família gêmea que compõe o complexo humano de Porto União e União da Vitória. Conheci essas cidades a primeira vez em 1947. E, portanto, eu tenho uma ideia da sua evolução fantástica de lá até aqui. Isto pela generosidade de todos vocês, pela dignidade de seu povo, pelo amor ao chão em que vive e pelo desejo de ali fazer crescer seus filhos, seus netos, seus bisnetos e as gerações futuras. Muito bem, está aí um cumprimento consistente, abrangente. Meu caro acadêmico, doutor João Darcy. O público com certeza já está curioso em saber quem é este menino, este garotinho, João Darcy. Onde nasceu, os pais, irmãos e também depois a família que o senhor formou. Por gentileza, o senhor pode nos contar de momentos marcantes em sua vida através do papai e da mamãe, dos irmãos e depois da sua família. Por gentileza. Este menino de quase 100 anos, que quase que me convenço e volta ao jardim de infância, Beleza. nasceu em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, de onde saí com 11 para 12 anos, vim morar em Santa Catarina com meus pais. Aos 12 anos, depois de completar o segundo ano ginasial, fui estudar em seminário camiliano, em antigo São Luís, hoje Iomerê, estado de Santa Catarina, próximo lá da região de Videira. Foram 6 anos que me deu uma formação espiritual e cultural, o suficiente para depois de lá começar a reconduzir a minha vida do outro sistema. Muito Porque bem. naquela época o seminário era clausura. Perfeito. A gente ficava no seminário e se quisesse ver os pais, eles teriam que vir Perfeito. a nós. Falar em pais, eu vou pedir ao senhor que mencione o nome dos seus pais e de seus irmãos, para que depois nós possamos entrar na área educacional e o senhor vai poder se aprofundar muito bem em relação a esta formação dentro de um seminário. Antônio Ruggeri, nascido na Itália, imigrante. E minha mãe, Lídia Braga Ruggeri, gaúcha, nascida em Santo Antônio da Patrulha. Irmã, eu tive uma irmã, faleceu ainda criança. Então,
Sou filho único, Ah, o senhor é filho único, filho então. único, sim. E não menos que as questões familiares, as, as, as particularidades de cada um pertencem a cada um, não é? Perfeito. Então eu tenho uma convivência que me foi muito feliz com o Iracema Beng e Rogério, 46 anos de vida, que me deu filhos extraordinários. Me deu a Jussara, que aqui está, a Gemalide, que é médica, esta é engenheira, a Gemalide é médica, o irmão gêmeo dela, o Regimarcê Rafael, engenheiro civil, da prefeitura. Falando nisso, ontem tive uma surpresa lá no lançamento do livro, tinha um cidadão que foi operado pelo meu neto, filho do Lufé. Que bacana, né? Como É, né? é lindo, né? Com Você. 32, 33 anos, é cirurgião geral, né? A gente tem que falar um pouquinho dos Sim, filhos, porque a minha engenheirazinha, que é Jussara, se especializou em engenharia hospitalar, tem especialidade da Fundação São Camilo, e hoje ela é uma das maiores expressões, diz que elogiar na boca própria é vitupério, mas eu tenho que elogiar. É uma o que é verdade tem que das ser dito, maiores né? expressões de engenharia hospitalar no Paraná, que eu sei. E E é que orgulho reconhecido para o papai, né? para Para todos toda a nós. família, né? Todos nós. Todos nós. Exato. Eu sempre falo o seguinte, doutor João, que nós temos que ser um instrumento útil na sociedade. Quando a gente sente que a gente faz a diferença, não por questão de dinheiro, status social, mas de ser extremamente humano, aí justifica a razão de nós estarmos aqui. Então, Eu até tenho um provérbio que diz que na ânsia de ter, o ser humano muitas vezes esquece de ser, não é? perfeito, Consegue ter muita coisa e termina não levando nada. nada, nada, Então temos que aplicar bem o que a gente recebe, perfeito. seja pela forma da inteligência, pela forma profissional, da amizade, da lealdade e do respeito. Com certeza. Eu sempre coloco o seguinte, que o ter é consequência do ser. Sim, perfeito. Né? Então, Perfeita colocação. é ótimo, porque você sente que você é útil. E aí a gente percebe, o senhor, esse ano é um ano muito festivo para a sua pessoa, 100 anos de existência, e nós teremos, no mês de julho, os programas da TV e do rádio com o senhor. Vamos fazer uma série de 4 programas hoje aqui, para que a gente possa levar ao público esta maravilhosa história e se palmilhar em cima da justiça, do amor, da bondade, da dignidade do ser humano, de um verdadeiro construtor de uma humanidade digna de estar no mundo. Eu não estou rasgando seda, estou falando aquilo que a gente acompanha o senhor através da academia e através das suas obras que o senhor vai relacionar para nós, o quanto o senhor deu a diferença para as cidades irmãs, Porto e Nova Vitória. Mas, fechando a questão familiar, aí entra netos, bisnetos, rapidamente, para que as pessoas possam entender que o senhor está chegando ao centenário, mas com uma lucidez, uma consciência que é o verdadeiro Filho de Deus. Pretendo reuni-los, se chegar aos 100 anos, numa festa que o senhor já está convidado. Muito obrigado, estaremos presentes. Todos estão convidados, todos estarão presentes. Muito bem. Identificamos, o público já está conhecendo quem é este cidadão, este brasileiro, esse acadêmico da Academia do Vale do Iguaçu, a Alve. O senhor, mesmo distante, o senhor é muito presente. Né? Quantos momentos tivemos o senhor dentro da academia, em reuniões, e o senhor aqui na sua casa? A tecnologia permite isso. Perfeito. E idade não é obstáculo. Idade é conhecimento, avanço. E nos fale da formação educacional. Eu estudei no grupo escolar Paula Gomes, que ficava nos fundos do Palácio Piratini, em Porto Alegre. Eu estive lá com meus filhos. Estivemos lá quando eu fiz 80 anos. Fui completar os 80 anos em Porto Alegre e fui visitar o grupo escolar. Muita emoção. Ali tem história,
Eu morava na Rua General Câmara, que é cognominada Rua da Ladeira, porque é uma subida que sai da Rua da Praia em direção ao Palácio Piratini. Eu estudei e comecei meu grupo escolar lá. Depois estudei no ginásio Aurora, em Caçador, fiz o segundo ano e dali fui para o seminário. Do seminário saí com 6 anos de seminário e não tinha uma formação completa, porque o estudo de seminário não era reconhecido pelo ensino público. Em 1954, antes de falecer, o Getúlio, por decreto, anexou o ensino, reconheceu o ensino de seminário, anexando o ensino público. Aí, em 1956, eu fui ao seminário. Fui ao seminário, para minha surpresa, havia uma secretária atendendo, que na minha época só entravam 2 mulheres, a mãe e a filha, para pegar nossa roupa para lavar. Não tinha mulher, a não ser as irmãs, colégios das irmãs, na missa, e na professora minha eterna, querida Maria Aparecida, que era minha professora de português no seminário. Era um anjo, por isso morreu muito cedo, morreu de uma infecção. Não tinha penicilina, não tinha antibiótico naquela época. Quando chegou lá, perguntei, o padre diretor está? Está, sim, senhor. Ela não perguntou quem era eu, o que eu queria. Chamou. Chegou, veio o padre Norton, 2 metros de altura, padre Pascoal. Tinha sido meu aluno de latim no ano anterior, porque eu era um cancão do latim na turma e havia carência de um padre só que dava latim, aula de latim. Então, o ano anterior, eu tinha meus bicos lá como professor. Abraçamos os dois, choramos os dois ali, né? Imagina. Eu fiquei uma semana ali retirando os meus extratos, os meus estudos, para voltar a estudar. Pasmem, tive que fazer um curso meio científico, que eu fiz técnico em contabilidade, Sim. depois fiz economia, depois é que eu fiz direito. Então, Ao eu sou direito, bacharel em ciências econômicas e atuariais e em direito. Né? Poxa. Então, eu estudei bastante, li bastante, gosto de conversar bastante também, né? Sim. Principalmente. E é prazeroso falar com o senhor. Eu sempre até brinco com a dona Terezinha e com o nosso saudoso acadêmico, o Dilon, né? Ele já está Sei, no outro plano. Eu chego para a dona Terezinha, chegar para o doutor Dilon, é impossível dizer apenas bom dia, boa tarde ou boa noite. É impossível. Você cumprimenta, começa a jorrar conhecimento, histórias fantásticas. Como o senhor também tem todo esse legado e na memória, lembrando nomes, pessoas. Sabe, um problema é que as coisas ruins a gente esconde, engole, absorve. E aquilo que a gente pensa que possa ser bom transmitir, devemos transmitir, porque a humanidade está carente. Perfeito. De coisas mais alegres, de confiança, de liberdade, de seriedade, de amor, de paz. Perfeito. Não é? Exatamente. E nós somos um instrumento, né? Que devemos socializar as coisas boas. Por que o senhor está aqui hoje? Pelos 100 anos, pela sua ação como acadêmico, como ser humano. Como é que eu posso ocultar, através da mídia local, uma pessoa como o senhor, que é referência e exemplo? Eu tenho o compromisso de socializar as coisas boas. Uma ocasião, a Polícia Militar de Porto União, União de Vitória, também estou ligado com o Exército, as polícias, e me convidaram um curso de formação de soldados para que eu falasse um pouco sobre a mídia local. Eu disse, olha, tem tantos jornalistas aí, eu não sou jornalista. Eu demorei 3 anos para falar, minha mãe achou que era mudo, imagina, né? Por que não convido o profissional da área? Eu disse, não. Eu digo, mas por que, minha pessoa? Porque o senhor utiliza os meios de comunicação para falar de coisas boas, referências excelentes. Puxa, aquilo eu fiquei emocionado. Eu não tinha feito essa leitura ainda, doutor. Por isso que o senhor está aqui hoje. Eu gosto de dizer muito para as pessoas, falar sobre o amor, né? E eu sou um homem perfeito, da minha concepção, né? Não tenho desvios que eu saiba, não. Né? Então,
Não sei, o amor é um sentimento, não é um ato, Perfeito. não é? Não é um momento, não é uma consequência. Nós temos que nos amar, porque todos nós vamos morrer. Essa é a única coisa certa que existe no mundo. Mas eu não me preocupo com isso, porque não fui eu que inventei a morte. Quem me deu a vida, que Sim. cuida da minha vida. Perfeito. Eu peço e agradeço. Então, sempre esperando continuar. Continuar. Se não der certo, eu quis, eu não tenho culpa. Né? Então, nós temos que semear amor para colher paz, felicidade, união entre as pessoas. Né? Como é que eu vou colher amor, paz e união se eu não semei? Né? É aquela parábola dos talentos, eu acho lindo, lindo, lindo. Ontem o servo recebe os talentos, multiplica, entrega o seu senhor, e aquele que recebeu apenas um talento enterrou. Né? Então, infelizmente, o mundo hoje, caro acadêmico, confrade João Darcy, está cheio de pessoas com um talento enterrado só. Não querem saber de nada. Mas é ambição. A pessoa tem que ter o melhor carro que do Domit. Eu tenho que ir numa TV melhor do que a sua. Eu tenho minha casa, tem que ser melhor que a sua. Então eu tenho um pensamento que diz o seguinte, sobre a inveja. A inveja será virtude somente quando valer a pena invejar o invejado. Então, pelos seus atos, pelos seus bons atos, pelo seu bom procedimento, pela sua capacidade, pelas pessoas de bem, aí a inveja é boa, Sim. ela é virtude. E o jovem que tem a capacidade, o poder de ouvir, ele vai errar muito pouco, né, doutor? Evita os erros. Tem um fator o seguinte, se a gente não disser a verdade, o jovem, você não me disse. Dizendo a verdade, mostrando o caminho, ele tem duas opções, ou um ou outro, Perfeito. ou bem ou mal. Exatamente. Né? Então, a consciência da nossa cumpriu a obrigação, cumpriu com o seu dever. Disse, mostrou o caminho. E o verdadeiro amigo é aquele que chega, conversa com você, aponta. Aqui, ali, você deve de mudar, que você vai se tornar melhor ainda. Esse é o verdadeiro amigo. Eu acho que até, se me permite acrescentar, o verdadeiro amigo é aquele que diz, que aponta os erros, mais do que elogia os teus dotes. Exatamente. Certo? Olha, Que é o meu bem, né? Simples, ele está ali protegendo, é uma proteção. Né? Exato. É o verdadeiro amigo. Amigo é uma palavra que descende do amor, né? Uhum. Então, na maçonaria, nós temos o tratamento de irmãos e irmãs, é jurado, por sinal, perante Deus, quando a gente inicia na maçonaria. Ser irmãos um dos outros. Então, quando meu irmão e amigo, eu acho errado. Uhum. E ontem até eu falei lá, ou é meu irmão ou é meu amigo? Aí o irmãozinho ficou pensando, né? Não. Irmão é mais do que amigo. Com certeza. Não é? Mas tem amigo que é mais do que irmão. Também. É coisa filosófica Eu mesmo. sei, Né? claro. Meu caro aniversariante de 100 anos em 2024. Filha, presta atenção que aí tem coisa. Ela já Estão está... preparando, estão preparando. Já colocou o bolo no forno já, Jussara? Já estão com o bolo na forma, viu? A gente está bem à vontade aqui no seu apartamento, Claro. é extremamente acolhedor e a gente precisava, tinha necessidade de socializar. Faz tempo que está aqui Faz tempo. fazendo entrevista. Vou chamar a atenção, não sei se o senhor conhece, um cara chato lá em Porto União. Ele tem, assim, uma conversa muito boa. Ele chama-se Alisson, não sei se o senhor conhece. É. A promessa ali... Baixinho, né? Isso, baixinho, exato. Né? O cara é extremamente evoluído, já não tem mais cabelo e tal, né? E ele entrou nesse rolo. Isso através ainda de uma instituição de ensino superior, né? Mas foi. E o senhor sabe que ontem tive a alegria
de dizer um oi para ele e dizer assim, você está me devendo muito, me obedeça aqui hoje, que foi o lançamento do seu livro ontem, uma festa maravilhosa que o senhor vai falar, e a gente vai falar da importância do Alisson em atrapalhar esse encontro. Alisson, você sabe que é brincadeira, mas você merece ser lembrado, mesmo que negativamente, tá bom? Bom, meu caro doutor João Darcy, acadêmico, confrade, nós vamos fazer agora o encerramento desse primeiro programa. Serão 4 programas, mês de julho, mês do seu centenário, e nós queremos socializar os 4 cantos de toda a nossa região, onde o senhor labutou, trabalhou, produziu, ergueu, construiu. Quem é esse garoto, João Darcy? Tudo bem? Vamos passar uma semana descansando e voltamos para o segundo programa, ok? Em nome de toda a nossa equipe, muito obrigado pela sua presença e vocês que nos acompanharam nessa primeira entrevista com o acadêmico, o confrade, Dr. João Darcy Rogério. Uma excelente semana e tenha certeza que retornaremos com o segundo programa na próxima semana. E, como tenho colocado, vamos ficar com ele. Deus, a essência da nossa existência. Até lá. Aperto de mão aqui, forma de agradecimento.